Pergunta para qualquer um. Nós temos resposta para tudo, porque Deus nos deu. E principalmente sobre o futuro. Escatologia, doutrina do fim. Bom, pode perguntar. Então. Elas estão dentro dessa... porque a dispensação são períodos. E as 70 semanas, começaram a contar dentro de um período dispensacional. Ó, captou? Não posso falar porque está no futuro, não posso falar agora. Professor que antecipa, aluno não aprende, né? Porque vai estar lá na frente. Principalmente escatologia. Não. É um período entre que Deus está provando a tua obediência e vendo a tua fé em cada período. Quando da inocência, o homem era inocente. Então Deus olhou para o homem e disse assim: eu vou colocar vocês aqui em um período, vou dar uma oportunidade para vocês, um período de tempo, e quero ouvir a obediência de vocês em relação à fé. E automaticamente não foi muito legal. E automaticamente eles eram inocentes. Então, cada período é um período. Vamos para o próximo. O próximo é a dispensação antediluviana, tá? Que também é chamada de dispensação da consciência. Essa dispensação vai da queda do homem, em Gênesis 3, até o dilúvio em Gênesis 7. Já estudamos muito isso aqui, hein? Essa turma aqui, eu tenho o maior orgulho. Quando eu vejo um texto, eu digo assim, eu sei que vocês sabem. Porque nós falamos aqui em Gênesis 6, então Gênesis 6 é o prenúncio do Gênesis 7, acabou. Quem aprendeu Gênesis 6, 7 é fichinha. Então, automaticamente, essa dispensação, a dispensação da consciência, e essa dispensação aqui, lembra que é uma dispensação mal, aonde o homem conseguia distinguir entre o pecado. Essa dispensação aqui vai até Gênesis 7. O tempo de duração foi cerca de 1656 anos, onde a maldade do povo, onde Deus se arrependeu de ter feito o homem. Entendeu? Então, Deus se arrependeu e disse assim: o meu espírito não vai mais contender com este povo. O povo aqui, 1600, se essa dispensação teve 1656 anos, quando você une para os homens que viviam 900, 600, 700, ninguém morria, rapaz. Período difícil. Lembra que nós conversamos sobre esse assunto? Esse período dessa dispensação, os homens viviam muito, até Matusalém, que viveu 900, quase um período inteiro da dispensação, gente. 9. Imagina só. E a dispensação toda... Entendeu? Então, exato. Não, na realidade é o seguinte, as gerações de descendentes era a 10ª. De pessoas, de filhos gerando filho, era a 10ª. Mas aqui tinha pessoas que ainda se encontraram e estavam vivos. Os netos, os bisnetos, estavam tudo aí, era tudo descendente. Por isso que houve a junção que Deus destrói, que nós conversamos em Gênesis 6, que foi uma outra aula. Aí, para entender isso aqui, só... Quando está chegando 100 anos, sim, é considerado velho. Então, a gente imagina que dentro de todo mundo está abaixo, que era o normal. Sim. Então, é muita gente. E eram duas descendências. Nessa época aqui, eram duas descendências. Na dispensação daqui da consciência, aqui existia... eu vou falar aqui, esse período dispensacional foi um período em que, quando você lê Gênesis 6, você vê uma forma... A segunda vez que Deus fala, o meu espírito não contenderá contra esse povo, você vê Deus se arrepender, falar várias vezes, e Deus, a partir do pecado do povo, e o povo pecava continuamente, as duas descendentes, os cainitas e os setitas, ao ponto das descendências se misturarem e ficarem iguais. Os do bem e os do mal. Descendência do mal, ficou muito ruim. Aí vem o dilúvio sobre esse período aqui. E é um período curto, não é grande não. Mas automaticamente ele encerra com o dilúvio. Então a segunda dispensação, ela encerra com o dilúvio. A primeira dispensação, ela encerra com isso. A primeira dispensação encerra com a queda do homem. A segunda dispensação encerra com... Posso falar uma coisa para você, só para você, André? Parece que a primeira dispensação, ela termina com juízo, né? Juízo sobre a humanidade. Porque Adão estava só, mas ele representa a humanidade. Juízo. Segunda dispensação terminou com um juízo sobre a terra. Será se a terceira dispensação, vou perguntar para você, depois você me pergunta de volta, se a terceira dispensação vai terminar com um juízo. Juízo de Deus na finalização.
E será se a que nós estamos vai ter juízo? Eu já expliquei isso aqui para vocês. Claro, o arrebatamento é um juízo sobre os que sobre os que ficam, para os que ficam. É juízo? Eita, meu Deus, marca aí, viu? Bora. Bom, então vamos lá, dando continuidade. Então vamos ainda para a segunda. Dispensação antediluviana ou dispensação da consciência. Essa dispensação vai da queda do homem, em Gênesis 3, até o dilúvio, em Gênesis 7. O tempo de duração vai cerca de 1.659 anos. O homem também falhou nessa dispensação. Bom, o ponto de Deus, ao ponto de Deus planejar destruir a humanidade em consequência da corrupção de todo o gênero humano, Gênesis 6. Tá? Então, o grande sinal escatológico dessa dispensação é a preservação do justo Noé e a sua família em uma arca. O juízo divino aplicado sobre esta geração, sobre essa geração rebelde. A apresentação divina de Noé e sua família do dilúvio, né? Estou lendo divino, do dilúvio, são símbolos do arrebatamento da igreja. Espera ainda. Então, olha que coisa, olha que interessante essa segunda dispensação e o juízo de Deus. Por mais que houve um juízo, sempre tem algo chamado remanescente. Tem gente que não se dobra. Sempre, aqui você vai ler, numa segunda dispensação, em Gênesis 6, nós vamos ler a Bíblia dizendo que exatamente, Moisés escrevendo, Noé era um homem que andava com Deus. Noé andava num período desse. Noé andava com Deus. Então, a preservação divina de Noé e sua família é um símbolo do arrebatamento da igreja. Tá bom? Ou seja, eu até expliquei, não sei se já expliquei aqui, a arca dentro, ela simboliza a igreja, os salvos. A porta simboliza Cristo. Quem passa pela porta da arca e permanece dentro da igreja será salvo dos horrores que aconteceu no dilúvio aqui, né, de Gênesis 7, mas para nós, na dispensação da graça, simboliza o arrebatamento e permanecer fiel até o fim, participando de uma igreja e do corpo de Cristo. Tá? Pode perguntar, irmão. Sim, porque nesse período dispensacional aqui, teve pregadores como Enoque, que foi arrebatado. Inclusive foi nesse período de podridão que nós encontramos o primeiro arrebatamento no Antigo Testamento.